WWDC 2021. Expectativas? Fim da apresentação. E eu faço parte do facto das expectativas estarem tão elevadas. MacBook 14 e MacBook 16, em princípio, vão ter a apresentação agora no WWDC. Bora lá! Ok, há duas grandes desilusões e opiniões que eu quero partilhar com vocês. Mas houve coisas bastante interessantes que, por um lado, é como se dessemos boas-vindas à Apple a 2016, 17. Mas pronto, temos essas características no iOS, no macOS, no iPadOS, no watchOS, iOS 15, temos no FaceTime a possibilidade de dividir, convidar mais pessoas para a videoconferência, enviar links para utilizadores de Windows, Android, também já tem a possibilidade de explorar o Spatial Audio que havia nos AirPods. Não sei até que ponto, e eles não foram lá explícitos, em relação aos equipamentos que estão optimizados para essa característica. E depois uma coisa estranha, que no meu iPhone 12 Pro Max não tenho a possibilidade de gravar vídeos com a selfie com o modo retrato ativado, mas no FaceTime vamos ter essa possibilidade de fazer em videoconferência. E depois uma coisa que eu andava sempre a transitar quando fazia videoconferências com um amigo meu, com o Gonçalo Estrelado, com o Messenger, pelo facto de conseguirmos partilhar o ecrã, e depois com o FaceTime, em relação à qualidade de imagem com videoconferência, até à data foi o melhor que eu utilizei. É tudo características super bem-vindas, mas por outro lado já havia em certas aplicações de Android há bastante tempo. E depois as notificações, vamos conseguir controlar melhor o Apple Pay, várias parcerias, achei também interessante. A aplicação do tempo vai estar mais otimizada, a aplicação do Maps vai ter melhor detalhes, vai ter o relevo e as diferentes alturas das cidades, assim interessante. E depois também disseram que vai estar otimizado para Espanha e para Portugal, que anteriormente essa melhoria no Maps não tinha. Não sei até que ponto é que vai continuar a ser mais preciso a utilização do Google Maps, que continua a ser a app que eu prefiro para a minha navegação e para a exatidão quando eu meto alguma morada. De qualquer maneira, achei interessante aquela navegação e aquele layout muito simplificado, muito limpo como a Apple. Os AirPods, quando eles anunciaram, eu pensava, olha, vão anunciar os novos. Nada disso, vai haver melhoria no já existente e vai haver a possibilidade para pessoas que gastaram imenso dinheiro nesses AirPods terem mesmo a característica de localização que já temos nos AirTags, que eu tenho, o porta-chaves já me salvou uma vez. Boa. Mais que isso não me chamou a atenção e outras coisas que também já me ficaram para trás também não me chamaram a atenção. Isto é apenas um resumo e a minha opinião. iPadOS, a primeira grande desilusão. As primeiras características que achei interessante. Widgets, finalmente vamos tirar partido daquele ecrã grande, vamos conseguir pôr em qualquer posição. Existem outras widgets que, inclusivamente daquela da fotografia, pode ser maior. Lá está, bem-vindo, Apple, 2017. Sinto que nos estão a dar assim migalhas, tal e qual como a App Library, algumas optimizações lá para organizar. Não achei assim nada assim de especial que justificasse iPadOS 15, não sei. Depois, o multitasking é que achei interessante, não sei até que ponto é que vai ser depois muito confusa a utilização. Na apresentação parece sempre ser super fácil a utilização, ali um toque e tal, está tudo ali separado, mas temos diferentes janelas, achei também isso interessante, para ser uma máquina de produtividade com split view, com shelves, janelas, drag app em cima das outras, quando vocês abrem todas as aplicações, conseguem arrastar e automaticamente faz depois uma janela de multiscreen, achei interessante. E depois uma coisa que estávamos todos à espera, o facto de termos um processador tão bom, tão rápido, nunca senti ele a aquecer e a performance era boa, mas que via-se que estava lá limitações de software, porque eles gabam-se do Thunderbolt, mas aquilo não é Thunderbolt, parece mais tipo um USB 3.0. Não vi ali 40 GB, não vi ali capacidade de ligar outro ecrã, trabalhámos com o disco externo, nada disso. E sem falar de podermos utilizar apps que correm nativamente no macOS. Pronto, o iPad, macOS. Não é o macOS correr no iPad, gostava disso, mas pronto, nem estou a pôr isso em causa. Mas era o simples facto de poder, tipo, apps que já correm nativamente
Adobe, Photoshop, Final Cut, correrem nativamente, que é só abrirem a porta que está fechada, que nós sabemos que está lá, nós compramos o iPad, entramos lá dentro de uma portazinha, até aí aquelas salas ali enormes que nós podemos utilizar, as piscinas exteriores, os trampolins, todas aquelas... Não, aquilo não podem utilizar. O carro que vocês compraram chega a 300, mas nunca vai passar dos 100 km/h. Não vejo justificação nenhuma para comprar qualquer tipo de iPad Pro com M1, havendo o iPad Air com uma capacidade tão boa que mesmo assim é overkill para a maior parte dos utilizadores, quer seja para produtividade, criatividade, edição de imagem, é mais que suficiente. iPad Pro de 2020, 2019, iPad 2021 Pro, o ecrã XDR 2.9 com os 1600 nits. Para quê? Comprei um MacBook Air. Supostamente o iPadOS ainda está limitado a 5 GB e não utiliza mais do que isso. Adiante, a Apple depois gabou-se da sua preocupação com a privacidade, tanto a nível de Safari como de e-mails. Acho isso ótimo e há muitas pessoas que vão continuar, muitas empresas, muitas pessoas com muitas coisas delicadas a nível de software vão continuar a preferir a Apple devido a essa preocupação superior a outros sistemas operativos. iCloud Plus com serviços extras sem terem que pagar mais. Apple Watch OS, mais uns estranhos planos com uns convidados conhecidos lá no mundo dos Estados Unidos. Depois vocês têm o Watch Face com o modo retrato que conseguem depois pôr os números assim atrás da cara. Achei assim interessante para algumas pessoas quererem depois pôr a criança, mas ganharmos mais bateria naquele relógio tão limitado, nada disso. Apple Home, vou passar essa parte assim à frente. macOS Monterey, duas coisas interessantes. O Safari, tem curiosidade, parece que ficou um real estate a aproveitar os ícones lá na parte de cima que às vezes irritam-me. A janela ficar tão curta no Google Chrome devido à quantidade de atalhos e a quantidade de coisas que às vezes parece que estão a ocupar, uma coisa assim tão simples, estão a ocupar tanto espaço. Acho interessante, sou capaz de fazer a transição finalmente para o Safari e supostamente é mais rápido e não consome tanta memória RAM como o Google Chrome. E depois uma coisa que achei bastante interessante, vocês põem o iPad e tem o iMac 24, não sei quem é que tem esses três aparelhos, passam um cursor para o outro, arrastam ficheiros do iPad ou para o iMac e depois para o MacBook Air. Achei interessante, é super bem-vindo, mas achei que fazia mais sentido vocês terem o iMac 24, iPad, arrastarem, ter uma coisa portátil, estarem a trabalhar nisso e depois chegarem a casa e arrastarem e estar depois no computador em casa e estar a trabalhar no computador fixo, porque de um MacBook Air portátil para o iPad Pro não serve para nada. Comprei o iPad Air, para muitas pessoas vai dar jeito. E pronto, MacBook Pro 14, MacBook Pro 16, que eu aqui no canal anunciei e pensava que iria ser apresentado no dia 7, nada. Mas há várias coisas para retirar disso, porque o Mark Gurman disse que era até o verão, ainda falta 2 semanas, e provavelmente nessa timeline vamos ter um press release da apresentação desses dois produtos, que já estão a ser feitos, já dados aí mais que a provar. O M1X ou M2, seja lá como for designado, já está em produção, já estão em armazéns e não vão estar em armazéns a ganhar pó, porque a Apple está nisto para fazer dinheiro e quanto mais rápido terem depois isso nas máquinas e depois no consumidor é o que faz sentido. Acredito que a shortage dos processadores também se calhar teve influência no facto de não estar ainda a ser apresentado. Mais uma semana é bom para eles afinarem qualquer coisa, tanto nos fornecedores como depois na parte do software. E depois estive a ler um comentário que faz todo o sentido, é que a Apple nunca admitiu em palco que cometeu erros. E o facto de os novos MacBook Pros não terem a Touch Bar e voltarem a teclas físicas, tal e qual como foi com o MacBook Pro 16, que voltou a ter um mecanismo de teclado anterior, porque os outros estavam sempre cheios de porcaria, porque encravavam, pode ter também alguma influência para eles depois não estarem a explicar ou estarem a justificar em palco porque é que retiraram a Touch Bar, uma característica tão inerente à Apple. Não sei, vou estar atento. Ainda estou nas expectativas de que vá ter um MacBook Pro 16 baseado naquilo que tem saído cá para fora, mas agora também já estou nas dúvidas. Este foi um vídeo, espero que tenham gostado do resumo, da minha desilusão, não sei. Deixem nos comentários, like, subscribe, essa coisada toda e vemos no outro vídeo.
Tchau!